De acordo com os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o PMDB, senhor presidente, partido que tenho a honra de liderar aqui no Senado Federal, sustentou a liderança em relação ao número de prefeitos eleitos em todo o país nesta eleição. A partir de janeiro, nada menos que 1.036 cidades brasileiras serão administradas por prefeitos do PMDB, eleitos agora no primeiro turno. Uma votação expressiva sob todos os aspectos. Esta votação, senhor presidente e senhores senadores, supera com bastante folga o segundo colocado com 690 cidades. E significa que perto de 20% dos municípios brasileiros, 20%, esse é um número expressivo, muito expressivo, serão administradas pelo partido, pelo PMDB. Nas capitais, agora no primeiro turno, o PMDB contou com a confiança dos eleitores para eleger 2 prefeitos. O prefeito Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e Tereza Surita, em Boa Vista. O partido, senhor presidente e senhores senadores, vai disputar ainda o segundo turno em Florianópolis, Campo Grande e Natal, além de outras 13 cidades com mais de 200 mil eleitores. Uma eleição é uma disputa entre partidos em determinado momento. Não há, senhor presidente, disputa em relação a pleitos anteriores. A eleição é agora, neste momento. E nesta disputa, neste momento, fica claro que o PMDB é a legenda que obteve o maior número de municípios e vereadores. Diante de uma eleição que evidenciou uma surpreendente pulverização partidária, este é o fato, é a característica desse pleito, o PMDB pôde repetir excelente desempenho que vem apresentando nos últimos pleitos e manter a liderança entre as cidades brasileiras. Isso, senhor presidente e senhores senadores, graças ao trabalho dos presidentes da legenda, o vice-presidente Michel Temer e atual presidente licenciado do partido, e o senador Waldir Raupp, o presidente do partido, aos quais, entre tantas expressivas lideranças, desejo saudar e parabenizar por esta permanente reinvenção do PMDB. O presidente Waldir Raupp, senador Tomás, tirou até licença para se dedicar inteiramente ao pleito e, portanto, merece nessa hora ser parabenizado pelo resultado que mais uma vez obteve nas eleições. Além de ser o partido com maior número de prefeitos eleitos, a legenda do PMDB recebeu 16,7. A legenda do PMDB recebeu 16,7 milhões de votos em todo o país. 16,7 milhões de votos em todo o país. O que representa mais de 12% da confiança do total de eleitores, perdendo nesse quesito apenas para o PT, que obteve 17 milhões de votos. Portanto, repetindo, o PMDB obteve 16,7 milhões de votos, perdendo apenas para o PT, que obteve 17 milhões de votos. Este número adquire uma importância significativa porque em muitas cidades, inclusive grandes centros, em muitas cidades, capitais, inclusive grandes centros mesmo, o PMDB preferiu não impor nomes e optou por coligações. Foi o caso, senhor presidente e senhores senadores, de Belo Horizonte, Recife, Maceió, Porto Alegre, Goiânia, São Luís, Manaus, Vitória, Aracaju, entre tantas outras cidades. Obviamente, se tivéssemos lançado candidatos em todas as capitais, esse patrimônio eleitoral estaria ainda mais robustecido. Mas é importante, se me permita, lá vocês ganharem, nós perdemos, que em Porto Alegre, o
o Fortunati é do PDT, mas o vice é do PMDB. Contou com o apoio do total PMDB. do PMDB. Foi vitorioso em Porto Alegre o PMDB. Exatamente. O que deixa o PMDB assim robustecido, feliz, porque, como disse Vossa Excelência, Porto Alegre é um exemplo, um belo exemplo. Se o PMDB tivesse tido candidatos em algumas dessas, não precisaria ser em todas as capitais, algumas dessas capitais, poderia ter suplantado o número de votos do PT, que obteve uma votação consagradora, 17 milhões de votos, e o PMDB 16,7 milhões de votos. A apuração mostrou ainda, senhor presidente e senhores senadores, e já concedo a parte ao senador Tomás, mostrou ainda a vitalidade e aceitação do PMDB nas câmaras municipais. Em todo o Brasil, o PMDB conquistou a maior quantidade de cadeiras nas assembleias municipais. Foram 7.951 vereadores eleitos pelo PMDB e que irão ocupar vagas nas câmaras municipais pelo país. O segundo partido, em número de vereadores, foi o PSDB, que elegeu 5.200 vereadores. O PMDB, portanto, elegeu 7.951, o PSDB 5.200 vereadores e o PT, em seguida, o terceiro, pouco mais de 5.100 vereadores. Essa votação do PMDB para a Câmara Municipal representa 14% do total de votos do país. Aqui também, senhor presidente e senhores senadores, um outro dado que é importante ressaltar é que a maior vantagem do PMDB foi na região sul, onde o partido elegeu 2.574 candidatos a vereador, e no Nordeste, onde elegeu 2.091 vereadores. Em Alagoas, o PMDB passa também, e esses dados eu faço questão de trazê-los aqui para a tribuna do Senado Federal, um momento eleitoral com grande aceitação da sociedade. Das 102 cidades do Estado, o PMDB elegeu 25 prefeitos diretamente e venceu através de alianças em mais de 80% dos municípios alagoanos. Das 10 maiores cidades do Estado, saímos vitoriosos, ou diretamente ou em alianças, em 8 dessas cidades, das 10 maiores. Entre elas, senhor presidente e senhores senadores, Arapiraca, com a prefeita Célia Rocha, PTB, que contou com o vice indicado pelo PMDB, Yali Fernandes, e Palmeira dos Índios, que é a terceira cidade do estado, com a eleição do prefeito James Ribeiro. E reproduzindo também os números nacionais, convém ressaltar que o PMDB elegeu, portanto, 25% dos prefeitos das cidades alagoanas. Foi um dos melhores desempenhos do partido no Nordeste, na região Nordeste. O PMDB, portanto, foi o partido que novamente mais elegeu prefeitos, vereadores, reiterando a pujança da sigla, seu conhecimento, aceitação, credibilidade, capilaridade, força e expressão nacional. Eu abro um parênteses para conceder com muita satisfação a parte ao senador Tomás. Senador Renan Calheiro, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar o PMDB, o senador Rodi Raupp, que, juntamente com Vossa Excelência, o presidente nacional do partido, que fez uma campanha nacional, tinha dia que ia em 3 estados, 2 estados, sem descuidar do estado de Rondônia, onde também nós elegemos, de 52 prefeitos, elegemos 15 prefeitos e elegemos 12 vice-prefeitos. Nós tínhamos antes 11, passamos para 15, e de sorte que lá também o PMDB cresceu. E elegemos 55 vereadores. Mais de 30% dos municípios do estado. Mais de 30% do município. Né? Se considerar a eleição de vice-prefeito com a eleição de prefeito, nós elegemos mais da metade dos prefeitos e vice-prefeitos de Rondônia. De sorte que eu queria, nesse momento, saudar a Vossa Excelência, mas saudar de modo muito especial o presidente nacional do partido em exercício, o senador Rodi Raupp, a quem eu tenho a honra de substituir nesse momento. Ele realmente entendeu que era necessário tirar licença para fazer uma campanha no estado inteiro, no país inteiro, acompanhado de Vossa Excelência, do presidente nacional do partido, também do vice-presidente Michel Temer e de todas as lideranças do partido. De sorte que eu queria, nesse momento, registrar
também essa parte e o crescimento do nosso partido no estado de Rondônia e cumprimentar a Vossa Excelência como nosso brilhante líder aqui no Senado Federal. Muito obrigado, Vossa Excelência. Agradeço a parte, incorporo com muita satisfação a parte de Vossa Excelência ao meu discurso. E realmente é muito importante ressaltarmos o papel, o desempenho do PMDB e o muito que o PMDB representa, continua a representar para o Brasil. O PMDB ajudou a consagrar avanços do ponto de vista institucional, da economia, da estabilidade da economia, e as mudanças todas que experimentamos aqui no Congresso Nacional passaram pelo PMDB, pela prioridade que o PMDB sempre deu aos assuntos de interesse nacional. Uma outra, senhor presidente, senhores senadores, uma outra boa notícia das urnas foi o crescimento do número de mulheres eleitas para as prefeituras. É fundamental também ressaltar aqui esse fato. Comparando-se com o pleito de 2008, houve um acréscimo de 31% nessas eleições. Apenas uma candidata, e que quero apresentar também esse fato, essa boa notícia que vem das urnas, apenas uma candidata, para nossa honra, se elegeu prefeita de capital, Tereza Surita, do PMDB, eleita em Boa Vista. Em 2012, as mulheres conquistaram 621 prefeituras, representando 12% do total de prefeitos eleitos no Brasil. Em 2008, terminada a primeira etapa da eleição, haviam sido eleitas 504 prefeitas, ou seja, 9% do total. Quer dizer, as mulheres nas urnas, essa também é uma outra boa informação, elegeram 12% dos municípios com mulheres para as prefeituras, saindo de, como eu disse, de 9% do total eleitas em 2008 para um total de 621 mulheres eleitas nas prefeituras, portanto 12% nas eleições de 2012. A boa notícia, senhor presidente, senhores senadores, também com relação a isso, é que o PMDB também elegeu a maioria das prefeitas, com um total de 122 candidatas eleitas pelo partido. Em Alagoas, 15 municípios serão comandados por mulheres a partir de 1º de janeiro. Isso representa um percentual próximo a 15% dos municípios. Concluindo, senhor presidente, senhores senadores, o Brasil, os brasileiros, a justiça eleitoral, os partidos e também os candidatos acabam de dar ao mundo outra grande lição de civilidade, lisura, rapidez e agilidade em uma votação desta magnitude. Irão proliferar análises favoráveis e contrárias a várias legendas, mas os números são eloquentes e inequívocos e, mais uma vez, repito, precisam aqui da tribuna ser ressaltados. O PMDB, novamente, faz o maior número de prefeitos, a maior quantidade de vereadores e reafirmou sua vitalidade em um quadro político com muitas nuances e particularidades, muito conhecidas por aqueles que acabam de enfrentar uma das mais difíceis eleições dos últimos anos. Era esse, senhor presidente, o registro que gostaria de fazer dessa tribuna como líder do PMDB, como líder da bancada do PMDB no Senado Federal, e só consegui fazê-lo graças à benevolência de Vossa Excelência. Quando me permita, só fazer esse registro, que a única mulher negra eleita prefeita no Rio Grande foi a senadora Amélia que registrou e fez, já que eu estava presidindo, foi do PMDB. É um registro interessante também. É interessante, o PMDB fica feliz também, foi o partido que mais elegeu mulheres, 122 mulheres em todo o Brasil, e as mulheres elevaram a sua participação nas eleições, de 9% nas eleições de 2008, exatamente, para
14% nessas eleições e, como eu disse, queria repetir, é outro fato importantíssimo que sai das urnas e precisa exatamente aqui ser reforçado, ser ressaltado, e é isso que acabamos de fazer. Muito obrigado. Se você permitir ainda, eu disse ontem, eu acho que mais ou menos, pelos seus dados que são mais completos, aponta que o projeto da presidenta Dilma está dando certo, está no rumo certo. Exatamente. Se pegarmos toda a base aliada desse projeto, que o Michel Temer representa muito bem o PMDB, que é o vice-presidente da República, nós vamos ver que o projeto foi vitorioso. Se pegarmos o PMDB, PSDB, PCdoB, todas as legendas, PDT, todas as legendas, dá um resultado muito positivo. Parabéns ao PMDB. Muito obrigado, senador Paulo.